Olá, tudo bem? Eu me chamo Rodrigo e hoje teremos uma aula sobre a relação jurídico-tributária. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso estudo. Primeiramente, vamos ao conceito de relação jurídica. Nada mais é do que o envolvimento entre duas ou mais partes, tendo sustentadas por si uma relação jurídica previamente estipulada pela legislação. Ou seja, por exemplo, para ficar claro, o sujeito A deve para o sujeito B. O sujeito B, ele só pode cobrar este valor do sujeito A, pois existe uma legislação prévia que sustenta este tipo de pretensão. Ou seja, o sujeito B não pode cobrar o sujeito A por conta de sua justiça particular, e sim porque existe uma estipulação prévia em lei que garanta este tipo de tomada de atitude por parte do sujeito B. A relação jurídico-tributária nada mais é do que uma relação jurídica que envolve o sujeito ativo, o sujeito passivo e um fato gerador. Agora vamos estudar o conceito de cada um desses elementos para ficar claro. O sujeito ativo é aquele competente para instituir e cobrar os tributos. Então, por exemplo, caso a União decida instituir o imposto sobre grandes fortunas, ela pode muito bem cobrá-lo, não tendo óbice nenhum quanto a isto, desde que respeite alguns princípios constitucionais, é claro. O sujeito ativo, ele se divide em sujeito ativo direto e indireto. O sujeito ativo direto é aquele competente para instituir e cobrar os tributos, conforme explicamos anteriormente, o mesmo exemplo do imposto sobre grandes fortunas. Já o sujeito ativo indireto é aquele que detém a competência somente para cobrar determinado tipo de tributo. Aqui citamos, por exemplo, as autarquias, os conselhos de classe, os órgãos de fiscalização, etc. Então, por exemplo, a anuidade da OAB, ela é uma espécie de tributo, ou seja, se o advogado decidir não pagar a anuidade da OAB, ele sofrerá uma execução fiscal, pois é um tributo, e a OAB é um sujeito ativo indireto, capaz de cobrar este tributo. O sujeito passivo, ele é o responsável pelo cumprimento da obrigação tributária, do pagamento deste tributo. Ele também divide em sujeito ativo direto e sujeito passivo direto e sujeito passivo indireto. O sujeito passivo direto é aquele diretamente obrigado ao pagamento do tributo. Então, por exemplo, se a pessoa tem um imóvel em seu nome, ela terá que pagar IPTU, o proprietário terá que pagar o IPTU deste imóvel, certo? Este então é o sujeito passivo direto desta obrigação. Já o sujeito passivo indireto, ele é o responsável pelo pagamento, pelo cumprimento da obrigação tributária. Então vamos supor que este imóvel ele seja de propriedade do filho de determinada pessoa. Logo, como o filho não atingiu a maioridade civil para o pagamento deste tributo, então os responsáveis indiretos pelo pagamento deste serão justamente os pais dessa criança. Então vamos explicar agora o que é fato gerador. É o antecedente normativo que, se cumprido, cria a relação jurídica tributária. Ou seja, é uma norma previamente estabelecida pelo legislador que, se verificada, incide a obrigatoriedade de pagamento deste tributo. Então, por exemplo, caso você aufira renda, você deverá pagar imposto de renda. É muito parecido com a sistemática do direito penal. Por exemplo, a lei prevê que é proibido matar alguém. Se a pessoa mata alguém, incidirá a norma penal, a sanção penal pela prática deste ato ilícito. Contudo, jamais confunda o direito tributário com o direito penal. O direito tributário cuida de obrigações tributárias e o cumprimento do fato gerador não pode ser visto como sanção por ato ilícito. Já o direito penal, ele cuida de infrações penais. Então, o cumprimento do que está disposto nas cláusulas e nos artigos do Código Penal constitui ato ilícito e deve ser punido através das sanções penais. E a obrigação tributária, ela decorre do lançamento. E o que é esse lançamento? O lançamento ocorre quando o fisco ele verifica a ocorrência deste fato gerador. Então, por exemplo, quando eu entrego a minha declaração de imposto de renda, haverá o lançamento deste tributo quando o fisco efetivamente dar o aceite desta minha declaração. Então vamos continuar.
Caso o sujeito ativo, no caso o Estado, ele demore demais para realizar o lançamento, ocorre a decadência, que é a perda do direito de lançar este tributo. Então, por exemplo, eu tenho que pagar o imposto sobre a renda. Se eu não declarar este imposto e decorrer o prazo de 5 anos a partir do exercício financeiro seguinte, ocorrerá a decadência tributária em desfavor do fisco, ou seja, ele não poderá sequer lançar este tributo. Porém, caso o fisco ele demore demais para cobrar judicialmente esta dívida, ocorrerá o fenômeno da prescrição tributária. Então, no mesmo exemplo do imposto de renda, se eu fizer a declaração e o fisco efetivar o lançamento, ele terá o prazo de 5 anos contados deste lançamento para realizar a execução fiscal deste tributo sob pena de prescrição e dele não poder cobrar futuramente este tributo. Ou seja, em resumo, antes do lançamento tributário ocorre a decadência, depois do lançamento tributário ocorre a prescrição. A obrigação, agora vamos explicar as modalidades de obrigação que existem no direito tributário. A obrigação principal consiste em pagar o tributo, ou seja, é uma obrigação de dar. A obrigação acessória consiste em praticar ou não praticar algum ato. Por exemplo, justamente a obrigatoriedade de emissão de notas fiscais. A empresa ela deve emitir as notas fiscais para que o fisco tenha a capacidade de fiscalizar o quanto que entra e o quanto que sai da empresa para incidência futura de ICMS sobre estas operações. Caso o sujeito passivo não cumpra estas obrigações de escriturar estas notas fiscais, ocorrerá uma multa. Então, havendo uma multa, existe uma obrigação de pagar. Ou seja, o descumprimento de uma obrigação acessória converte-se automaticamente em uma obrigação principal. Vamos continuar para alguns exercícios. Vamos lá. João e Maria celebraram entre si contrato de locação, sendo João o locador e proprietário do imóvel. No contrato, eles estipularam que a responsabilidade pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, do imóvel será de Maria locatária. Com base nessas informações, assinale a afirmativa correta. O contrato será ineficaz entre as partes, pois transferiu a obrigação de pagar o imposto para a pessoa não prevista em lei. Não. O contrato ele é perfeitamente legal, ele é perfeitamente lícito. No caso, Maria, ela deveria sim pagar o IPTU. Porém, caso ela não pagar o IPTU, o fisco não cobrará Maria, e sim João, que é o proprietário do imóvel. O contrato firmado entre os particulares não poderá se opor ao fisco municipal, no que tange a alteração do sujeito passivo do tributo. Corretíssima, pois, caso haja o inadimplemento de IPTU, o fisco irá procurar o João, que é o proprietário do imóvel, e não Maria. Maria, ela se responsabiliza apenas contratualmente, e caso haja o inadimplemento de sua parte, João terá o direito de regresso contra Maria. O contrato é válido e eficaz e, por consequência dele, a responsabilidade pelo pagamento do tributo se tornará solidária, podendo o fisco municipal não. O fisco municipal deverá cobrar João. D. No caso de o fisco municipal cobrar o tributo de João, ele não poderá ajuizar a ação regressiva em face de Maria. Não, ele terá o direito de ajuizar a ação regressiva em face de Maria, pois eles celebraram um contrato e o contrato faz lei entre as partes. Então vamos para mais uma questão. Gabarito, letra B. A empresa Merposa S.A. cumpre regularmente as suas obrigações fiscais, especialmente aquelas de natureza acessória. Assim, apresentou, no prazo exigido pela legislação, em 30 de junho de 2003, a Declaração de Contribuições e Tributos Federais, DCTF, informando o montante devido e recolhido a título de imposto de renda nos 3 primeiros meses de 2003, de janeiro, fevereiro e março de 2003. Em 30 de janeiro de 2010, recebeu um auto de infração, exigindo um valor a maior do que devia declarado e recolhido. A esse respeito, é correto afirmar que o auto de infração Então, pelo que observamos, ocorreu o fenômeno da decadência tributária, pois a ocorrência do fato gerador ocorreu nos 3 primeiros meses de 2003.
A decadência, o prazo decadencial de 5 anos começa a contar no exercício seguinte. Então, a partir de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Então, a decadência ocorreu no dia 1º de janeiro de 2009. E o fisco, ele cobrou em janeiro de 2010, totalmente descabida. Então, vamos lá. A. É válido, já que, de acordo com o artigo 1731 do CTN, o Fisco Federal dispõe de 5 anos a contar do exercício seguinte para efetuar o lançamento. Errada, pois o prazo decadencial é de 5 anos e não de 6. B. Improcedente, pois já se operou a decadência em virtude do dispositivo do disposto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Corretíssima. Esse dispositivo ele trata da homologação tácita, que ocorre caso haja declaração por parte do contribuinte e o fisco não realiza a efetiva fiscalização dentro do prazo decadencial. C. Válido, pois se a declaração apresentada não refletia o montante efetivamente devido, trata-se de caso de dolo ou má-fé, razão pela qual não se aplica a disposição do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Errado, em momento algum o enunciado disse que a empresa agiu com dolo ou má-fé. D. Improcedente, pois, após a apresentação da DCTF, o fisco somente poderia exigir o tributo declarado e não pago, uma vez que o tributo estava sujeito à modalidade de autolançamento. Errado. Caso o contribuinte ele realize uma declaração a menor, o fisco pode muito bem fiscalizar e cobrar a diferença, inclusive com multas que podem chegar até 225%. Então, gabarito letra B. E nós colocamos aqui o artigo que se referia à declaração, à homologação tácita, que pode ser lido, caso basta somente pausar o vídeo e ler este artigo. Então deixaremos aqui uma frase: não perca a motivação só porque as coisas não estão ocorrendo como previsto. A diversidade gera sabedoria e é isso que levará você ao sucesso. Então eu acho que não precisa nem comentar sobre essa frase. E se você está batalhando, um dia você irá conquistar os seus objetivos, pois a cada fracasso você acumula mais sabedoria. Então era isso que eu queria deixar com vocês hoje. Um grande abraço a todos. Se vocês gostaram dessa aula, curta a nossa página e se inscreva no nosso canal. Então, até uma próxima oportunidade.